Olá, olá, olá. Mais uma vez Olá, estamos aqui com a obra e o autor, com a editora Esperança. E hoje, mais uma vez, o nosso convidado é Eduardo Lucchesi, que é uma pessoa que é um amigo bem próximo e é uma pessoa sensacional. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história do Eduardo. Seja bem-vindo, Edu, e fala um pouquinho para a gente a respeito de você. Quem é? Por que Eduardo primeiro, Lucchesi, primeiro? o Lucchesi é um nome bastante interessante que ele, né, para me conhecer melhor, né, meu nome de batismo, na verdade, para todos aí, os que não me conhecem, é Eduardo Magela da Silva, né? Ah, mas não tem o Lucchesi? Não, o Lucchesi, ele nasceu de uma outra proposta, de um outro momento que nós passamos ali, né? Na verdade, o nome ele vem de um pastor, até um pastor muito meu querido, até manda aqui para ele um abraço assim apertado, de Angola também, né, de Angola, e o pastor Fernando Iguri Soba, e a esposa dele, é cantora também, Lissoca Iguri, né? Lissoca Iguri e Fernando Iguri. E o filho deles, um dos filhos deles, né, naquela época, em 2008, mais precisamente, nasceu um dos filhos deles, chamado Luquene, e eu achei interessante aquele nome e tal, e ele já me tinha me dado essas indumentárias bonitas, né, angolanas, ele já tinha me dado essas peças. E aí eu achei aquilo interessante, então eu desenhei esse nome e passei para ele, e eles aprovaram, achou interessante também o significado, e aí eu adotei esse nome, Lucchesi, né? Lucchesi, que aí ficou Edu, de Eduardo, né? Edu Lucchesi. E em 2008, naquela mesma data, nascia a minha filha Larissa Lucchesi, que eu vim colocar o sobrenome dela. Então, hoje é o sobrenome da minha filha, né, que leva o meu nome artístico, né, Larissa Lucchesi, Edu Lucchesi. Legal, muito legal mesmo. E você começou, eu conheço a sua trajetória, né? E a gente vai falar bastante sobre isso, da sua trajetória. E a sua jornada musical, né? Começou exatamente no momento que era muito delicado da sua vida, né? E você estava É, vindo de um processo delicado que você vai contar para a gente. Como que esse contexto marcou a sua relação com a música? olha, tudo na vida tem um porquê, tudo na vida tem um princípio, né, um começo. Tudo tem um começo. E nada é por acaso. Às vezes a gente tem várias oportunidades de fazer um monte de coisa e às vezes não fazemos nada. Por quê? Primeiro, porque talvez não seja a hora. Segundo, porque talvez você quer fazer uma coisa que Deus não separou aquilo para você fazer. Porque Deus tem separado para nós tudo aquilo que é para nós. Eu costumo brincar que a sua fatia do bolo aqui nessa terra já está separada. Ninguém vai pôr a mão, não. Fica tranquilo, fica em paz. E às vezes, na nossa ansiedade, nós queremos fazer as coisas imediatismo, né? Do nosso jeito, da nossa forma, e não é assim que funciona. E aí, eu, como estava na clínica de recuperação para dependência química, né? Chamada Projeto Quero Viver, da cidade de Divinópolis, que me recebeu com muita alegria, com muito amor. Eu, viciado naquela época no álcool, né, no alcoolismo, e eu estava ali recuperando. Então, eu recebi de presente um violão com apenas duas cordas. Com apenas duas cordas. E alguém disse assim, mas como é que você vai tocar com esse violão só com duas cordas? Eu falei, com duas cordas realmente eu não vou tocar, mas eu vou ter uma oportunidade uma hora, que alguém vai me dar a oportunidade, e eu vou me esforçar para tocar. E foi assim que nasceu, em 1994, 96, ali, né? E para mais precisamente 97, eu ganhei esse violão e comecei então
dentro da própria clínica de recuperação para dependência química, a escrever, a cantar do meu jeito, sem aula, sem técnica, sem incentivo, sem nada que motivasse. Só o que estava dentro de mim era uma vontade humana que tinha de aprender algo diferente. E isso me deu start, despertei, falei, poxa, eu tenho talento, eu vou cair para dentro e vou fazer esse trabalho aí. E, graças a Deus, até na data de hoje, eu ainda estou escrevendo e cantando. Nisso nasceu também a sua primeira composição, que é Amigo Fiel, né? Que é uma canção de gratidão, de amizade. E o que essa canção ainda representa para você hoje? Essa canção representa o começo do recomeço, ou seja, através de uma fala, né? Por isso que hoje, até nas datas de hoje, nós aprendemos a compor por tema, por título, por às vezes uma palavra que você ouve na rua de alguém e tal. E essa Amigo Fiel foi justamente isso. Eu estava dentro da clínica, agora trabalhando já como um obreiro, né, vamos dizer assim, um profissional na área de recuperação de pessoas, já tinha me passado a fase de recuperação e tudo, e um jovem da cidade que eu nunca esqueci, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, e aí ele muito novinho, chamado Zé Luiz, ele querendo ir embora da clínica, e eu chamei ele no canto e falei para ele, filho, você não pode ir embora, o pessoal está querendo brigar com você lá, você aprontou muito, então você tem que ficar firme aqui, porque daqui você vai sair e ser vencedor, daqui você vai sair um homem de verdade, de caráter, para poder pôr a cabeça no travesseiro, dormir, e honrar os seus pais que estão te ajudando. Aí passou um tempinho, ele voltou para mim e disse assim, olha, realmente, Eduardo, eu estou pensando ali, e você falou isso comigo aí, eu lembrei, nós temos um amigo fiel, né, que a gente pode confiar. Aí eu falei, pode, é Jesus. Ele você pode. E eu ainda sou falho, sou comedor de feijão, eu erro. Nós, como homens e mulheres aqui nessa terra, nós erramos. Mas Jesus não, ele é perfeito. Ele é o único que você pode confiar. E aí, então, naquela frase que ele me falou, amigo fiel, você pode confiar, eu então escrevi essa canção, né? Eu tenho um amigo fiel, nas horas mais difíceis ele cuida de mim. Seu nome é Emanuel, a sua graça, o seu amor não tem fim. Ó Senhor, como eu sou grato a ti, pelo seu imenso amor que tem demonstrado por mim. Aleluia, nós te amamos, Senhor, aleluia, pelo seu grande amor. Aleluia, nós morremos e sabemos que o Senhor vai nos salvar. Aleluia, com Jesus eu quero estar, né? O tempo todo. Então nasceu essa canção, Amigo Fiel. Vamos dar boas-vindas aqui ao CEO, que é Alcibiades Júnior. Boa tarde, cheguei. Bem-vindo, Eduardo Lucchesi, mais uma vez. Obrigado aqui pela participação, pela presença. É muito importante essa presença aqui nesse momento dessa live, que a gente está conversando com o Edu Lucchesi, que é assim, eu conheço o Edu, a gente tem projetos junto, e eu sou fã de carteirinha e suspeita para falar, não tem como, né? Eu já sei da história, mas a gente vai contar para as pessoas em que momento você percebeu que a música não seria apenas um hobby, mas seria, sim, um propósito de vida. No momento em que a gente ouve outras pessoas ouvindo a gente, esse é o start. Ó, tem alguém ouvindo aí. Alguém disse para mim assim, ô Edu, a sua música rodou lá no Japão. Ô Edu, sua música rodou lá em Portugal, lá. Edu, sua música rodou. Até um dia eu ouvi uma palavra de um amigo que dizia assim, eu rodei sua música aqui na Itália. Eu tenho um amigo que mora na Itália há muito tempo, o Alexandre Tramontina, meu amigo. Mandei para ele aí, se ele estiver vendo agora, vai ser um prazer. E o Alexandre falou para mim, ô Edu, eu estava aqui mostrando para minha esposa a sua música, o seu testemunho, porque o Alexandre me conheceu aqui em Divinópolis, né, um tempo que ele morou.
E ele falou assim, ó, sua música até rodou numa rádio aqui, só não gerou dinheiro, não gerou impulso para pagar o royalty do direito autoral. Por quê? Porque ela rodou pouco. Então tem um número, né, de views ali, de rodagem, de impulso, para que gere dinheiro. Mas eu falei, não precisa. Só delas ter chegado aí, para mim, já é um prêmio, né? Já significa que já foi longe. Então, o start que me deu quando eu comecei a pensar, não, eu vou começar a compor porque talvez amanhã ou depois eu esteja vivendo de música. É o sonho de todos nós. Ninguém pensa assim, vou fazer essa música vai ficar na minha gaveta, trancada. Não, não, não. Eu quero fazer música para que o mundo todo usufrua dela e ela traga vida para dentro das pessoas, né? Uma boa canção, com um bom texto, com uma boa história e trazendo bons fluidos, né? Nesse universo de tanta coisa que acontecendo em todo momento, a toda hora, tem hora que você tem que parar e ouvir uma coisa boa, para que aquilo te traga uma motivação, te traga um momento de reflexão para a vida, né? Então foi isso que aconteceu. O meu start foi na hora que eu pensei, a minha música está chegando longe, então vou continuar fazendo uma boa música de qualidade, fazendo bons textos para trazer bons fluidos para o universo todo. Interessante. Flávio chegou aqui também. Boa tarde, Angélica. Boa tarde ao convidado. Boa conversa na live. Obrigado, Flávio, pela sua presença. E é interessante você falar isso, que as pessoas falam assim, vou viver de música. Ok. Só que esse viver de música precisa de um preparo. Como que foi o início para você? O feedback das pessoas, críticas? Como que você trabalhou tudo isso para poder chegar no ponto que você é hoje reconhecido como cantor gospel, como compositor? Como que é essa trajetória no início? Tudo no início é difícil, né, Angélica? E a todos os nossos convidados aí, tudo no início, nada é fácil. Para começar, vai fazer uma construção. Você ganhou o terreno de papai, de mamãe, ou comprei, ou fiz isso, ou comprei num consórcio, um terreno bonito, alinhadinho, retinho. Agora você imagina ali uma casa confortável, bonita e tal. Aí você vai começar a pensar na construção daquela casa, seu bolso já é o primeiro que dói. Dói uma quantidade expressiva. Depois tem um outro, você precisa de um engenheiro, você só vai precisando de coisa. Até você ver a sua casa pronta, leva tempo, certo? Sim, leva tempo. Então, a música é a mesma coisa. Você tem uma ideia, tá ali no papel. Eu quero fazer uma música falando sobre o universo. Tá. Aí você põe ali o universo. O universo é o seu terreno. Você já tem um terreno ali para trabalhar. Agora você tem que começar a construir. Então, até você chegar no ponto cardeal, está sujeito você fazer alguma parede torta, está sujeito, você tem que desmanchar tudo. Ou seja, nós temos que prestar atenção no que nós estamos escrevendo, para você não falar alguma palavra ali que vai ofender, que vai trazer danos psicológicos para alguém que ouve aquilo e passou por aquilo, e aquilo é danoso. Haja visto que nós vivemos uma época atrás aí, que as músicas era tudo música que eles usam um termo, né, chamado sofrência, que você ouve a música e chora, bebe e fica deprimido. Não. Então, se você vai ouvir alguma coisa para você ficar assim, na minha humilde opinião, é preferível que não ouça, porque a música, ela foi criada por Deus para ela trazer uma reflexão interna. Ela foi criada para trazer algo, para te despertar e falar, você vai viver assim. Por isso que quando você ouve uma música antiga, essas músicas mais antigas, todas elas têm uma letra que tem um segmento, que está te levando para um lugar, né? Igual você vê o menino da porteira.
Sou eu, Chico Mineiro. Você vê esse tipo de canções antigas, você vai vendo ali que todas elas tinham um feedback, você tinha uma linha de raciocínio que te dava um retorno imediato. Hoje não. Hoje pega, faz, escreve ali, aí joga na mídia, joga no... Então, perdeu-se a qualidade disso. Então, nós temos que ter esse cuidado com aquilo que você constrói, porque amanhã você pode ser prejudicado, entre aspas, porque aquela música, eu vou te falar aqui de um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem aonde eu quero chegar com a minha fala, é que tem um rapaz, morreu aqui no Brasil, de São Paulo, chamado MC da Leste, um garoto talentoso e tal, e muito talentoso, mas, abre um parênteses, ele fazia um tipo de música pejorativa, música falando de policial, música falando palavrões, e música isso, música aquilo, só música entre aspas, né? Estou pondo entre aspas porque cada um cria o que quer. E eu não vou falar aqui que você vai criar alguma coisa e você vai dizer que que eu estou criando aqui é ruim. Para mim mas para você não. E por MC da Leste também não era ruim, só que era muito ruim. Resumindo, ele pegou um belo dia de sol, deve ter alguém alertado ele, falou, para de fazer esse tipo de música, não vai dar certo isso, não vai dar certo, parou. Começou a fazer uma música, outro tipo de música, do mesmo estilo dele, porém, com a letra agora saudável, sadia, inteligente, só que o estrago já estava feito. E aí, conclusão, um belo show que eu estava fazendo em São Paulo, foi assassinado, né? Isso uns 10 anos atrás, MC da Leste. Depois você pode pesquisar aí no YouTube e nas redes sociais. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque nós temos que ter esse cuidado. A construção, temos que ter esse cuidado. Com o que nós estamos querendo que os outros ouçam? Então eu tenho que sair de mim coisas que vai trazer para você algo que vai produzir, que vai fazer você crescer, que vai fazer você, upgrade, né? Subir. E nada que vai te deixar para baixo, nada que vai te denigrir, nada que vai trazer danos para o seu psique. Então, antes disso, eu fiz o quê? Metanoia. Eu tive que mudar a minha mente. E fazer essa mudança forte de mente, para quê? Para que eu pudesse começar a entender que o que as pessoas vão ouvir de mim tem que ser algo que vai trazer coisas boas para minha mente, né? Porque senão dá problema. Então foi essa o meu incentivo, né? O meu incentivo para fazer música de qualidade, para fazer música boa, para fazer coisa boa, é pensando o que o próximo vai ouvir de mim. Ele tem que ouvir algo de mim para amanhã lembrar de mim. 10 anos que eu já morri e ele está lá lembrando, essa música foi do Edu, essa música aí eu gosto mais, eu ouço, eu entro dentro do carro e ouço, eu dentro do elevador eu gosto de ouvir quando eu estou tomando banho. Sim, aí eu dou valor. Isso entra um pouco dentro aqui da pergunta do Flávio Vidigal, que ele pergunta assim, música Eduardo Lucchesi, sua música é um reflexo da sua espiritualidade. Recente eu escrevi sobre espiritualidade nas culturas e como você trabalha a sua criatividade e imaginação, como e por que a proposta da sua espiritualidade. Deu para entender? São mais ou menos 2 perguntas. Como você trabalha a sua criatividade e imaginação e como e por que é a sua proposta de espiritualidade? A minha primeira pergunta que eu vou responder desse queridão aí é a seguinte, que a minha forma de levar essa espiritualidade para as pessoas, ela nasceu dentro da própria clínica de reabilitação para dependência química. Por quê? Porque na época, a única clínica que tinha na minha cidade, de quase 300 mil habitantes, a única clínica que tinha
Era uma clínica chamada Projeto Quero Viver, né, da qual eu já falei, e essa clínica é evangélica. Hoje, nos dias atuais, aqui na minha cidade, nós chegamos a ter aqui 20 clínicas, entre clínicas católicas, espíritas, evangélicas, entendeu? Enfim, todas elas trabalham com a espiritualidade no topo, no alto. E o que eu agora entendo que isso me motivou a trabalhar a minha espiritualidade dentro da clínica? Porque era o alimento que eu comia. Você já viu onde você está no cercado, onde você está no lugar, e ali te dão aquele tipo de comida? Só aquele tipo de comida. Só aquele tipo de comida. Não tem nem para cá, nem para cá. Mas não tem o outro, não tem. É só isso aqui, ó, aqui. Então, o que aconteceu? Eu fui instruído, eu fui influenciado, eu fui trabalhado, vamos usar esse termo, trabalhado a viver naquele momento daquela forma. Então, aí vem uma outra palavra, condicionamento. Eu fui condicionado naquele momento. Eu vim de uma família muito católica, minha mãe me levava para a igreja, me fazia ajoelhar, eu ali fazer, né, as minhas orações, as minhas rezas. Porém, quando eu cresci e fui para essa clínica, lá dentro da clínica eu já fui condicionado de uma outra forma. E é negativo? Não. É contra mim? Também não. Então é a meu favor, é para o meu crescimento, então eu vou continuar. Você já viu a máxima que diz que o time que está ganhando não se mexe? E eu, pensando nisso, continuei ali naquela linha. E isso tomei como regra de fé e prática, comecei também a pensar, cara, eu quero ser um palestrante motivacional, eu quero instruir essa galera, eu quero pregar e tal. Só que, abro um parêntese, eu não tinha escolaridade na época, então a clínica, os diretores e tal, eles não davam oportunidade de jeito nenhum. Então era só quem é formado, que vinha um palestrante do Rio, que vinha da onde, E eu não entendia aquilo, eu achava, pô, qualquer um podia ser palestrante, eu quero falar. Mas eu sou uma coisa que eu quero falar para vocês agora que estão nos ouvindo aí, e você também é inteligente demais. Nós somos inteligentes. E eu pensei, cara, se eu estou aqui, eu quero ser palestrante, o que eu estou precisando? Pensei, olhei para um lado, para o outro, pô, eu tenho 40 porcos aqui no chiqueiro, que eu cuidava dos porcos, numa certa época. Eu cuidava dos porcos ali, 40 porcos, da instituição mesmo, vendia, e comia, matava, enchia os freezer, enfim. Estava ali os porquinhos que eu cuidava deles, cozinhava a comidinha deles, aquela mexida toda. Eu pensei, cara, vou começar a treinar. E peguei uma Bíblia e comecei ali falando com os porcos. Todo dia, religiosamente, 3 horas da tarde, eu estava ali. Você precisa converter, você precisa mudar de vida, sair dessa lama, e se converter, nem que seja em torresmo, e tal. Mas eu estava treinando. Eu não estava aqui querendo fazer teatro, não é nada disso não, eu estava só treinando, porque eu queria ser pregador, palestrante, igual aquela tropa que ia lá na minha instituição que eu estava ali. E aí, na segunda-feira, eu lembro que eu vi um grupinho de longe, mas eu não sabia que eles estavam me vigiando, não, mas já estava dias me vigiando. E aí me falaram com o meu diretor, e usaram até, né, coisa de família mesmo ali dentro, falou, o negão não tá legal não, doidão, não tá sendo legal para ele não, e ele tá estranho. Aí eu, mas o que tá acontecendo com o Eduardo? Não, você vai todo dia, 3 horas da tarde, e vai lá pro chiqueiro, você vai lá para você ver, tá molhadinho, suado, falando, pregando dos porcos, o homem tá doido, senhor. Aí, segunda-feira, eu nunca esqueci disso. Segunda-feira, o Eduardo, tá te chamando lá em cima na salinha lá. Eu falei, tá bom. Chego lá, a psicóloga tá te chamando. E eu lembro que eu falei com ela, falei o seguinte, se você estiver me chamando aqui por causa dos porcos, eu vou continuar. Eu tô treinando. Aí ela olhou para meu rosto assim e falou, treinando?
porque não deixam falar com pessoa, eu estou falando com os poucos, pelo menos eu estou treinando aqui para me extravasar e soltar e aprender, porque não tem ninguém para me treinar, não tem ninguém. Aí ela olhou para mim, por isso tá. Aí falou com a minha direção, naquele dia, então, a direção me chamou na frente dos 80 internos, né, da clínica que tinha, e me apresentou ali, falou, a partir de hoje o Eduardo vai preparar 3 palestras para vocês, viu, pessoal? Você está preparado, né, Eduardo? Eu falei, tô. E foi 10 anos que eu fiquei assim, falando para pessoas. Comecei com a triagem, falando, a pessoa chegava, eu treinava ela, trabalhava ela, às vezes chorava com ela, conversava com ela. Então, a música, ela entrou na minha vida, no mundo espiritual, respondendo aí, finalizando a pergunta do nosso querido, é que eu passei a usar a música para trazer informações importantes para aquelas pessoas. Porque sempre quando eu ia começar minhas palestras, eu cantava. Eu sempre cantava alguma coisa forte, algum tema bacana, e a música ela entra dentro da mente, que vai para o coração e faz um efeito gostoso demais, né, de transformação. E aquilo ali, a pessoa vai ruminando, vai ruminando. E acaba que ficou mudo. Fica bem. Mudou. Ô, Edu, só um minutinho. Deixa eu ver se foi o meu ou se foi o seu que saiu do ar. Acho que foi o seu. Fala, Edu. Isso. Isso, tá me ouvindo? Agora voltou. Vamos dar boas-vindas aqui a Geralda Rosalina. Deu para entender, sim. É só o finalzinho que ficou baixinho, mas deu para entender. Geralda Rosalina, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Aí ela colocou, você foi falando e ela foi falando junto. Glória a Deus, eita glória. E caiu na risada quando você falou dos porcos. Eu também. Sim. Nessa sua trajetória, além de você estudar bastante, você ouviu o que as pessoas falam, tanto prós quanto contras, né? Você também se formalizou, né, em 1999, e você se associou à ECAD, que no caso da gente escritores, a gente teria o ISBN, né, que é tipo um cadastro das suas obras, de todas as canções que você faz, porque o Eduardo também é compositor, e ele tem muitas músicas, e trabalha também, além da ECAD, você também entrou para a Marson Brás, e além de compositor de músicas gospel, ele também é produtor de jingles e locutor. Conta pra gente um pouquinho a respeito disso. A questão do registro é questão de proteção, né? Proteção da obra. Eu sou editor também, editor musical. O que é o editor musical? O editor musical é o que faz o ISRC, né, da música, o ISRC da música, que faz a parte do CPF da música, vamos dizer assim. Aí vai falar ali quem tocou na música, quem fez os backs vocais, quem tocou os instrumentos e tal. Porque a música ela pode rodar lá na Itália, lá na França, mas o ECAD fica sabendo. Por quê? Porque lá nos dados da música vai estar falando quem tocou, quem que é o intérprete, quem que é o dono da obra, né? E, então, é extremamente importante essa parte. E na parte de jingles e publicitários, é interessante porque o jingle é um chiclete, que a gente costuma dizer, né? Um chicletinho. O que é o chiclete? Chiclete é aquilo que você ouve e fica grudado na sua mente, e você fica ali. Sempre que você olha para... As pessoas me veem na rua e lembram de mim de alguma coisa, né? Algum jingle, né? A gente fez uma vez... muitos anos, tem muito tempo já, e esse jingle, ele fala sobre uma cafeteria que chama-se Cafezinho. Cafezinho é uma cafeteria que tem bolo, torta, salgados, né? E aí pediram para fazer o jingle lá da cafeteria. Então o jingle é o quê? É aquela musiquinha.
Aí ficou assim, cheirinho gostoso de cafezinho no ar, gostoso de tomar. Lá você pode encontrar salgados e torta com cheirinho de café aromatizado, café expresso e pão de queijo, cafezinho. 3216-2424. É ótimo, adoro. Ah, que delícia! Essa frase no final, né? Ai, que delícia, né? Que café gostoso. E nós tomamos, né, Angélica? A gente Nós vê os tomamos café. jingles, a gente vê os jingles e nem imagina a arte que tem por trás disso, né? O Flávio Tem que comentou que ter. é, o Flávio comentou a sua fala anterior que louvável seja a arte da música levada para a comunicação do amor de Deus aos homens. Parabéns, Sim, Eduardo Luquezzi. A Geralda falou que essa é é a a ideia. Geralda da Ebenésia. Geraldo, um abraço, viu, Geraldo? Deus te abençoe, minha querida. Geraldo é uma querida demais. Ismael, obrigado, boa tarde, seja bem-vindo. E dentro dessa parte, né, que a gente está falando da sua espiritualidade, que você antes era um cantor, né? Você já começou como cantor gospel e hoje eu Eu sei que comecei como cantor. eu sei que você também trabalha na sua igreja lá, né, como ajudando também como pastor, essas coisas. E como que é juntar, por exemplo, o cantor gospel com a vida com a parte espiritual, né, que seria a parte de essa coisa de como que você conseguiu juntar os 2, né, que a gente sabe que quando a gente faz sucesso, a tendência é desvirtuar um pouquinho. Você teve esse tipo de problema, assim, na sua carreira? Não, porque a gente tem que ser firme, né, com as coisas de Deus. As coisas de Deus não pode ser meio termo, ou é ou não é. Eu não tenho lógica nenhuma eu falar que eu faço uma coisa, mas eu faço outra também. Não. Ou eu faço para Deus, ou eu não faço para ninguém. Porque se eu fizer para Deus, eu tenho que fazer bem feito. E se eu fizer para Deus, eu faço para Deus como se eu estivesse fazendo para mim mesmo, que eu estou fazendo para mim mesmo primeiro, para depois falar que eu estou fazendo para Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as coisas elas precisam claramente ser colocadas no lugar certo, na hora certa. Então, se a gente faz as coisas com esse zelo, com esse cuidado, sem denigrir, sem humilhar o outro. Então, as pessoas às vezes me elogiam. Poxa, você canta bem, você canta muito, cara. Nossa, Deus, você já é para estar estourado. Eu falei, não estou preocupado com estourado, cantado para todo lado. Não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado em levar uma boa música. Preocupado em ensaiar bem, preocupado em levar bem a palavra de Deus e as coisas de Deus a sério, sem brincar com as coisas espirituais, que nós não podemos brincar. Então, as pessoas que fazem esse tipo de comportamento, elas tendem a ter um sucesso, elas tendem a ter um reconhecimento. E agora, se eu lembro que eu fui com a minha esposa, nós fomos num evento uma vez, tem bastante tempo, e eu lembro que um obreiro ali daquela igreja disse, não, aqui é tranquilo, as irmãs, é tudo tranquilo, Edu. Eu falei, mas é porque eu estou divulgado na mídia e tal. E aí, quando nós descemos da van, eu nunca esqueci disso, e aí elas gritavam, Edu, cadê você? Eu vim aqui, foi para te ver. Aí o pessoal, nossa Deus, mas isso aí faz com um cantor secular, com um cantor popular, não, eu acho, nossa Deus, ficaram horrorizadas com aquela. Mas por quê? E era Assembleia, minha esposa está aqui atrás, me lembrando disso, que era Assembleia de Deus ainda, que é uma igreja rígida, né? Mas por que esse comportamento? Por causa da minha entrega. Então, tudo que você que está do outro lado aí, que você vai fazer, entrega o seu melhor. E aí o seu sucesso, é garantido. E ninguém precisa te jogar por A ou por B ou por C. Só a sua entrega vai dizer quem você é.
Só a sua entrega vai falar onde você vai chegar. Então, hoje, eu estou tranquilo quanto a qualquer tipo de situação. Por quê? Porque eu consigo fazer como camaleão, né? Me adequar de acordo com o ambiente que eu estou. E é fazendo assim que nós conseguimos conquistar A, B, C e o alfabeto inteiro. Porque eu sei que nem Jesus Cristo conseguiu agradar, não é assim? Essa frase, nem Jesus conseguiu agradar, não? Mas ele tentou agradar todo mundo. Só não agrada com ele quem não quer. Não quer. Eu quero. Só quem não quer. Se você não quero esse negócio, não. Tá bom, filho, você tem o direito seu. Mas na hora que você cansar disso aí, que não está te levando para lugar nenhum, que não está te dando sucesso, que não está te dando nada, vem para cá, ó, de braços abertos, te esperando. Jesus é assim. Então, por isso que eu não saio debaixo dos braços dele, do comando dele, porque todavia meu sucesso é garantido. Ele abre a minha criatividade, faz eu pensar com as coisas, ele me abre o meu entendimento para me entender o meu próximo e ter empatia de verdade, não empatia de sentir só simplesmente de estar no lugar do outro, não, é de sentir realmente o que o outro está sentindo. Né? Eu fiz uma música certa vez que eu fiz essa música baseado realmente no que eu estava sentindo, que aquela pessoa estava sentindo, e ela já morreu há bastante tempo, né? E eu fiz essa música com esse intuito. Eu fiz essa música com esse intuito de trazer qualidade de vida para as pessoas. E essa música se chama Eu Tive um Encontro com Deus. Fiquei face a face com Ele. Foi tremendo, foi precioso demais. Me derramei nos braços do Pai. Então, quando eu fiz essa canção, até essa pastora, ela faleceu agora um tempo atrás aí, chamava Ludmila Feber. Depois que você quiser pesquisar ela aí, pastora Ludmila Feber. Uma pastora assim que eu conheci pessoalmente, bacana demais. Ela faleceu há um tempo atrás, e quando eu fiz essa música, eu fiz com a intenção de passar para ela essa música. Por quê? Porque a música fala do que nós precisamos o tempo todo, eu, você, todo o tempo, que é ter um encontro genuíno com Deus. E encontro com Deus é isso aqui, ó, que eu estou tendo com vocês agora. Eu estou tendo o privilégio de ter um encontro com Deus, com vocês aqui. Por quê? Porque Deus está usando eu para falar com você e você para falar comigo. Porque todas essas perguntas que foram feitas aqui agora é Deus falando. É Deus falando. Deus habita em você. Deus habita em mim. Então, esse é o nosso contexto, né? A Geralda falou, Edu é um irmão muito abençoado. Obrigado, Geralda. O Ismael, em cima, junto com essa pergunta do Ismael, eu vou complementar aqui a respeito da música gospel, né, que a gente conhece. Se você se você acha que a música gospel ela tem conseguido dialogar bem com as novas gerações, porque a gente sabe que quem é mais antiga, assim, igual eu e você, a gente conhece música boa, as músicas do nosso tempo, assim, não tão tempo, viu, gente? Mas tinham o que você falou, tinham a letra, tinham toda aquela construção que era para levar para algum caminho. Tanto a música popular brasileira, quanto a música gospel. E a música gospel, ela chegou bem depois, né? Que veio. E você acha que essa música gospel, ela consegue dialogar bem com as novas gerações? E o Ismael perguntou qual que é a diferença entre música gospel e louvor. Na verdade, o gospel, né, é uma corruptela a palavra de Deus. Ou seja, a música gospel, ela foi uma fusão que foi feita nas igrejas americanas, no Mississippi, do Alabama, ali, porque as igrejas eram muito tradicionalistas. Até hoje, sim. Hoje você vê Assembleia de Deus, mas não toda Assembleia de Deus são iguais. Uma é mais tradicional, outra é rígida.
Uma não pode nem ver televisão, a outra já está liberada, outra não pode usar determinados tipos de vestimenta, outros já podem. Tem igreja que a mulher senta de um lado, o homem senta do outro, entendeu? É doutrina, isso é questão doutrinária, né? Questão de ensinamento daquele líder ali específico. A música gospel, ela nasceu mais ou menos nesse sul aí, né? E nasceu por quê? Ela nasceu justamente por forma de expressão. Então, qual a diferença que você vê hoje um cantor gospel americano para um cantor brasileiro, vamos dizer assim? Você vê uma pessoa cantando assim, um exemplo, Rude Cruz se erigiu, dela um dia surgiu, com dilema de vergonha e dor, certo? Esse aqui cantou. Aí veio lá os americanos, do lado do Mississippi, do Alabama, entre outros lugares aí nos Estados Unidos, que veio cantando gospel, a mesma música, mas com uma outra proposta. Rude Cruz se erigiu, dela um dia surgiu, um dilema de vergonha e dor. Ou seja, já deu um diferencial, você já viu a diferença. Já não está tão reto, tão normal, tão simples. Já tem uns efeitos, tem uma diferença. Então, qual que é a diferença hoje? Quando você fala uma canção gospel, hoje ela soa no nosso ouvido assim, nossa, é uma canção assim, bonita demais, é uma canção, uma cantora. Eu vou dar um exemplo agora, nesse momento agora, com uma cantora angolana. Só ter uma ideia do que eu estou falando, é sério. A diferença chama Nair Nani. A Nair Nani, nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Está cantando agora em São Paulo aí, milhares, lotado onde ela está lá. Está lá na Expo, né, cristã, aí em São Paulo. Está em São Paulo, no Brasil. Está uma cantora que está estourada no mundo todo. No mundo todo. Então, qual que é a diferença da Nani para o Fernandinho, para qualquer outro cantor gospel ou cantor popular? É o diferencial. É a proposta diferente que entrou na mente das pessoas e as pessoas absorvem. Hoje absorve muito rápido. Então, não tem diferença. Tem a entrega. O que você entrega, a população aceitou, absorve, fechou, irmão. Ó, de nível mundial, nacional. Quer ver outro exemplo? Michel Teló estava entrando dentro do camarim dele, entrou umas meninas ali naquela cidadezinha pequenininha, cidade bem pequena. Michel Teló entrou lá para dentro e as meninas foi subindo no camarim para tirar foto com ele e tal, mas elas foi dizendo uma frase, aquela frase, né, que ele cantou ali, ai, se eu te pego, não sei o quê, tal. E ali, o que aconteceu com ele? Ele olhou aquela frase, ele ouviu aquela frase, chegou bacana no ouvido dele. Falou, que é isso aí que vocês estão cantando aí, gente? Ah, é uma música de uma banda chamada Cangaia de Jegue. Depois você pesquisa aí na internet. Banda Cangaia de Jegue. Uma banda do Nordeste. Uma banda já antiga, já tinha gravado essa música milhares e milhares e milhares de anos. Michel Teló pega a música e explodiu a música. Todo mundo milionário. Todo mundo dono da música, milionário, que a música rodou aqui na Rússia, no Afeganistão, na Índia. Você está entendendo? O poder, né? Então, qual que é a diferença de um e outro? A diferença é a entrega. Com qual intenção você está fazendo sua música? Aonde você quer chegar com ela? Aí, Deus é que põe a mão ou não. Se ele pôs a mão, filho, o céu é o limite. E isso não é só com a música, né? Também com a escrita. Com qual intenção você escreve? Eu estava conversando com, se não me engano, foi com a Luzia Vapor, e a gente estava falando sobre isso. A gente não escreve para a gente escreve para o outro. Né? Para a gente é um diário, ninguém vai ler. Agora, quando você escreve, você compõe, você está fazendo para o outro, para atingir a vida do outro.
Você está fazendo uma empatia, você está sentindo o que o outro poderia estar sentindo com aquilo, ouvindo aquilo, sentado, né, numa beira de uma calçada, enfim, né, fazendo. Nós fizemos essa música agora recente, né? Nós fizemos, e você me deu a honra de fazer junto comigo aí esse projeto. Eu compus uma música junto com ele. Pois é, e uma letra, pra você ter ideia, uma letra que é um grito, né? Eu estou querendo que dê um grito de alerta para um monte de dependente químico, essa letra, né? A letra se chama Se Olhe no Espelho, né? Se olhe no espelho, pergunte para si mesmo o que você quer ser. Se olhe no espelho e veja o que é preciso mudar em você. Para mim são seus olhos vermelhos, certamente você não iria ter se não estivesse com medo de encarar a vida assim como ela é, assim como Deus quer. Que você não se sinta fraco diante da vida, nem de pessoas, dores, lutas, substâncias, que o ódio deixe de existir neste teu coração. Agora mesmo, após ouvir esta minha canção, ou você vai continuar vivendo de ilusão. Não minta pra mim que cigarro, drogas ou bebida hoje são a única razão da sua vida, pois pra mim não é. Eu quero o que Deus quer. Né? É mais ou menos isso, né? Então, gente, você está acabando do Ney. É muito pouco tempo. Você vai fazendo as coisas e vai vendo que tudo que você faz, né, para Deus, essa é a minha fala. Você faz para Deus. Se Ele aceitar. Nosso tempo está acabando. Vamos falar rapidinho dos próximos projetos. Vou só dar um spoilerzinho aqui. O Eduardo ainda não tem um livro publicado, mas a gente já está trabalhando a biografia dele, porque eu já intimei ele a fazer uma biografia, porque ele tem que colocar no livro tudo isso que ele fala, tudo isso que ele sente. E também conta para a gente a respeito do seu projeto do curso de composição, do seu novo CD que vai ser, que não sei se já foi lançado, desculpa, passou batido. Fala para a gente quais os próximos projetos e depois eu quero, para você encerrar, qual é o legado que você gostaria de deixar como Edu Lucchesi, homem, cantor, compositor e servo de Deus? Aí você fala dos próximos projetos e qual legado você gostaria de deixar. Olha, o primeiro que eu quero falar aqui é o seguinte, que nós trabalhamos agora muito, mas trabalhamos muito, e eu te agradeço desde já, Angélica, pelo seu empenho, pelo seu dinamismo, a sua força que você tem dado para nós no chamado ponto de composição. O ponto de composição está vindo com uma proposta nada mais, nada menos do que dar oportunidade para a pessoa aprender a usar a criatividade. Porque todos nós somos criativos. Todos nós somos criativos. Às vezes as pessoas usam o termo dizendo assim, mas tem que ter dom. Tá, mas o dom chama-se criatividade. E a criatividade, ela tem que ser aguçada em você. Você tem que ser provocado. E eu quero te ajudar a fazer isso. A você a dizer. Você tem que ver um exemplo seu, eu vou dar um rápido aqui para você entender. É como se fosse esse reality show que a televisão agora está passando, chamado de Estrela, que você tem 20 minutos para compor alguma coisa. E aí, você pergunta o quê? E eles têm que compor? Tem que compor, mas é 20 minutos? É 20 minutos. E compõe coisas bacanas. E aí você pergunta, e eu? Se você estivesse nessa posição agora, se eu falasse com você, você está na nossa escola aqui, no ponto de composição? Tá, então vamos lá, agora é eu e você. Vamos compor aqui algo? Vamos. E eu te dou essa oportunidade também, de você compor comigo em pouquíssimo prazo de tempo. Mas você vai saber disso um pouquinho mais agora. Assim que o curso sair, você vai saber. E eu vou te ajudar e nós vamos chegar lá, tá certo? E agora, respondendo, Angélica, essa outra parte, que é a parte do legado, o legado que eu quero deixar, que eu sempre falo isso com a minha família, o legado que eu quero deixar é um nome,
que as pessoas podem lembrar da gente de que esse produziu, esse fez algo bacana, esse deixou algo que realmente é uma obra que vai ficar para o resto da vida. Como Leonard Coleman. Leonard Coleman faleceu agora há pouco tempo, né, o senhor, quase 100 anos, e ele fez uma música que, se eu cantar ela aqui agora, um pedacinho, você já vai lembrar de Leonard Coleman. Ele dizia: aleluia, 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 aleluia. Lembrar aí? Então, Leonard Coleman, o legado que ele deixou. Foi uma música só? Foi. Ele fez várias, milhares e milhares de músicas, mas você só vai lembrar dessa, porque essa está na sua mente, está no seu coração. Então é isso que eu quero deixar. Quero deixar algo que as pessoas colocam na mente, no coração, e lembra de mim o resto da vida. Parabéns, Edu. Eu só tenho a agradecer, realmente, assim, é sempre um aprendizado a gente conversar. E, assim, a gente se diverte com o Edu gravando o curso dele, gente, é muito aprendizado, tá? Eu aprendi a compor música com o Edu. E foi E vamos fazer muito mais, legal. né? Vamos fazer. É porque, na verdade, o curso não vai ser só compor. O curso vai ser compor, vai ser para quem eu vou mostrar minha música, vou te dar sugestões de como registrar, melodia, editar, sim, melodia, tudo isso. Fazer tudo, né? Aguçar sua criatividade, né? Não usar termos que, de repente, pode ser no futuro te prejudicar, porque eu não vou deixar, de hipótese nenhuma, você ser prejudicado. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Com o que você está fazendo? Qual é o seu público? Para quem você está querendo escrever? Ah, eu quero escrever uma música romântica. Então, vamos lá, vamos fazer uma música romântica. Ah, eu quero fazer uma música. Vamos lá. Então, o segredo é: deixa Deus entrar na sua mente. E aí, ninguém te para, não. O céu é o limite. Com certeza. Edu, muito obrigado. Foi realmente bastante... Assim, eu não tenho palavras, você sabe que eu e o Edu, a gente se conhece, nem tem tanto tempo, mas parece que tem uma vida toda, né? Primeiro eu conheci a filha dele, Letícia, que assim, a gente trabalhava junto, e através da Letícia eu conheci o Eduardo, e assim, para mim foi um presente muito grande eu conhecer essa pessoa sensacional, que a gente... às vezes, eu aprendo muito até com os escritores da África, porque a gente vê a pessoa, mas não vê o potencial que a pessoa tem. E quando a gente conversa com a pessoa, você fica assim, meu Deus, o que foi isso? Eu tenho essa surpresa todos os dias, assim como eu tive essa surpresa com você. E eu só tenho a agradecer. E eu agradeço também a todos que estiveram aqui. O senhor falou, bela live, parabéns, sucesso, muito produtivo. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Eu vou encerrar, porque está dando o nosso tempo. Obrigado, Edu, gratidão. Está começando um temporal gratidão. Aqui, gente. Não sei se aí você está, porque aqui está começando um temporal aqui, eu estou com medo da live cair. E eu só tenho a agradecer, e esse foi mais um, o autor e a obra com o Edu. Depois ele vai voltar para a gente falar sobre o livro dele. E assim que o curso for lançado, a gente volta de novo para falar sobre o curso do ponto de composição, porque o Edu tem um projeto muito bonito, que é o ponto de conhecimento, que vai englobar vários pontos que existem na vida das pessoas, né, Edu? Para trabalhar com várias pessoas de vários nichos, de várias etapas da vida, pessoas que têm algum tipo de problemas, pessoas que não têm problemas, e aí a gente vai. Né, Edu, muito obrigado, gratidão. Obrigada a todos, gente. E eu agradeço também a todos aí que participaram, a Geraldo, entre outros também parceiros aí, queridos, amados irmãos e amigos. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Muito obrigado, viu? Gratidão. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.